Olá, me chamo Mariana e irei contar para vocês uma experiência que a mim foi relatada. Lobato era um dos funcionários de uma equipe na qual eu era a encarregada de produção. Alguns dos funcionários da empresa já haviam comentado comigo sobre a fama dele de gostar de mexer nas coisas dos outros. Diziam que ele não fazia mais isso, mas que no passado não podia ter uma oportunidade que já estava furtando o que encontrasse de bobeira pela frente. Eu custava a crer nisso, pois o sujeito era um dos operários mais comprometidos com o trabalho, pontual, responsável com as demandas a serem cumpridas e quase não faltava. Inclusive, até já havia deixado alguns objetos de maneira proposital nos setores onde ele estava, para atestar se o que aqueles homens diziam era real. Mas Lobato nunca havia caído em nenhuma das armadilhas. Cheguei à conclusão que aquela fama toda era apenas boato mesmo. E quem sabe até inveja do Lobato, que frequentemente recebia a premiação de funcionário do mês, devido ao seu desempenho na empresa. A fábrica onde trabalhávamos ficava num dos bairros mais afastados da cidade, tanto que o local era considerado por muitos até zona rural, devido à grande estrada de barro que dava acesso ao seu endereço. Numa noite, retornando para nossas casas, demos uma carona para Lobato, que estava sem transporte aquele dia. Como disse, a estrada que dava acesso ao galpão da empresa estava na sua maior parte precisando de pavimentação. E foi num desses trechos que atolamos. Devido a ter chovido bastante, a água transbordou, deixando o leito da estrada totalmente empoçado. O motorista se prontificou em ir buscar ajuda num posto policial que havia a uns 2 quilômetros dali. Eu e o Lobato ficamos no carro aguardando. Percebi que o homem estava um pouco agitado e, imaginando que o motivo seria a chateação pela espera por socorro e, consequentemente, a demora para chegar em casa e descansar, disse a ele que não iria demorar muito e já receberíamos ajuda, na tentativa de acalmá-lo. Mas ele me respondeu que, quanto a isso, eu ficasse despreocupada, pois ele estava acostumado com os contratempos daquela estrada. E depois de uns instantes calado, ele começou a me contar uma história muito cabulosa, que havia acontecido com ele bem perto de onde estávamos, e que era o motivo do seu nervosismo. Segundo ele, há muitos anos, evitava passar por ali de noite. E eu realmente lembrei que Lobato era um dos operários que frequentemente pernoitava no alojamento da fábrica. Até aquele momento, achava que era devido ao cansaço do dia de trabalho ou mesmo para economizar o combustível da sua motocicleta. Lobato então continuou com seu relato. Ele admitiu que na época em que isso aconteceu, ele tinha um vício muito feio. Não conseguia ver nada de bobeira que queria levar com ele, mesmo que não fosse usar ou que não estivesse precisando. A vontade de possuir o objeto o consumia e ele não conseguia evitar, só sentia alívio quando efetuava o furto. Segundo ele, sua fama já era grande na cidade e isso dificultava até dele se fixar num trabalho, pois não demorava a furtar algo de alguém e, sendo descoberto, logo era demitido. E numa dessas fases de desemprego, com sua esposa em casa grávida da primeira criança deles e sem perspectiva alguma de renda, resolveu ir cuidar de um sítio que seu pai tinha ali naquela estrada. Ali começou a cultivar uma horta e também beneficiava as frutas que o pomar do sítio produzia. Deu uma reformada na cabana que havia no local e levou sua esposa para morar com ele. Certa noite, atendendo a um desejo da esposa, foi buscar uns ovos de galinha caipira que um dos sitiantes vizinhos havia doado a eles. Se dependesse dele, iria buscar esses ovos somente no dia seguinte, mas a mulher estava desejando uma gemada. E no caminho até a propriedade desse vizinho, ele passou em frente a um sítio, em que o dono provavelmente morava na cidade. Na verdade, ele mesmo só havia visto o cidadão uma vez, naquele tempo todo em que andava por aquelas bandas. Quando passou em frente, percebeu que pendurado na área que havia em frente à casa, estava uma manta de carne de sol. O desejo de pegar a manta e levar com ele foi crescendo, e ele, lutando contra aquilo, conseguiu seguir viagem.
Mas, quando estava voltando para casa com os ovos que ganhara, ao passar novamente em frente daquele sítio, notou que a manta de carne continuava lá. Necessidade ele não tinha de furtar. Havia bastante comida em sua casa, que inclusive era até difícil o armazenamento por eles não terem uma geladeira. E por isso sua esposa salgava carnes para o consumo deles. Manta igual àquela, ele tinha pelo menos umas 2 na sua casa. Mas o desejo irresistível de pegar falou mais alto. E ele, agindo pelo impulso daquela vontade, acabou invadindo cerca adentro, indo direto à área onde estava pendurado o objeto do seu desejo. Mas a corda que prendia a carne pendurada estava com um nó muito apertado, e quanto mais ele puxava, mais apertado ficava. E ele fez muita força para puxar, sem sucesso. Estava quase desistindo de levar a manta quando ouviu um barulho vindo de dentro da casa. Seu coração quase salta pela boca. Temia ser pego no flagra. Mas não havia como ter alguém ali, pois apesar de ter visto o proprietário apenas uma vez, ele sabia que o mesmo possuía um veículo, por algumas vezes ter visto o carro passando em frente ao sítio onde morava. E como não havia carro ali naquele momento, deduziu que estava vazio. Ficou quieto para poder ouvir com mais clareza. De repente, um uivo sai de dentro da casa. Um uivo tão estranho, não parecia ser de cachorro. E mais uma vez o uivo é ouvido. Ele tinha vontade de correr, mas suas pernas não saíam do lugar. Nesse momento, ele ouviu o som de garras arranhando a parede ou o piso. O pavor tomou conta dele quando percebeu que era a porta que dava para a área que estava sendo arranhada por aquilo que parecia ser um enorme cachorro. Lobato aproveitou o resto de coragem que ainda tinha e, pensando no filho que estava no ventre da sua esposa, teve forças para dar uma corrida naquele lugar. Ele correu tão rápido que pareceu ter pulado a cerca do sítio. Nenhum dos ovos escapou, todos se quebraram pelo caminho. E assim que estava do outro lado da cerca, escutou o barulho da porta se abrindo e em seguida um uivo ainda mais forte. O pavor era tanto que ele não conseguia olhar para trás. E com medo de ser alcançado pelo estranho ser que estava nítido não ser deste mundo, decidiu subir num pé de manga que havia no terreno que ficava do outro lado da pista. Era sua única chance, pensou ele. Se empreendesse uma corrida naquele momento, poderia facilmente ser alcançado por aquela coisa. Sua habilidade em escalar árvores foi-lhe bastante útil nesse momento. Rapidamente estava no topo da mangueira, lugar de onde conseguia ter uma visão ampla do sítio em questão. E de lá ele pôde observar que o ser parecia um enorme cachorro, mas ele caminhava como um ser humano, pisando apenas com as patas traseiras. As patas dianteiras agiam como 2 braços e eram proporcionais a braços humanos. A criatura farejava, andava de um lado para o outro, mas parecia não conseguir enxergar nada, pois ficava andando em círculos pelo terreno. E vez ou outra parava e se dirigia na direção onde estava a mangueira em que Lobato estava trepado. Parecia que sabia que ele estava ali. Aquilo o deixava arrepiado dos pés à cabeça. Prometeu que se escapasse, nunca mais furtaria nada de mais ninguém. Passados alguns minutos em profundo silêncio, a coisa deu mais um uivo e se recolheu para dentro da casa. Temendo que fosse uma armadilha e que quando descesse da árvore fosse alcançado pela criatura, ali ficou por todo o resto da noite. Só desceu quando estava amanhecendo o dia e ouviu a buzina do carroceiro que entregava pão. Deu um pulo bem na hora em que a carroça estava bem próxima, dando um baita susto no vendedor de pão. E sem conversar muito, só pediu que ele acelerasse, pois aquela região estava perigosa demais. Lobato acredita que o pobre homem achou que ele estava se referindo a criminosos. Quando chegou em sua casa, a esposa estava super desapontada pela sua demora, imaginando que o pior pudesse ter acontecido com ele. Foi quando ele relatou todo o terror vivido durante a noite, contando inclusive o seu maior segredo, que era o seu mau costume em realizar pequenos furtos. A esposa dele mais parecia acreditar na hipótese do marido ter imaginado tudo aquilo, mas também não emitiu opinião nenhuma a respeito.
Lobato me disse que, além da esposa, eu era a primeira pessoa a quem ele tinha contado essa experiência. E eu quis saber se ele havia descoberto mais sobre quem era a tal coisa e se sabia de uma nova aparição por aquelas bandas. Ele então me contou que no dia seguinte mesmo pegou a mulher e as poucas coisas que possuíam e retornou para a cidade. E a única coisa que ficou sabendo pelos sitiantes vizinhos sobre o proprietário do sítio era que ele estava com dificuldades para dirigir devido a problemas na visão, e por isso acabou vendendo o sítio. Ninguém conhecia ele, falavam que era um professor que havia chegado transferido de outra cidade. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.